Na Cisjordânia, mais de 100 feridos no lado árabe de Jerusalém, em Ramala, Belém e Hebrom. O exército israelense fortaleceu a presença de tropas na Cisjordânia. 2 foguetes foram lançados da faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, mas o exército israelense afirmou que eles caíram dentro do próprio território palestino. O Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, convocou uma nova intifada, uma revolta contra a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Questionado sobre as ameaças, o primeiro-ministro de Israel declarou: "Somos pela paz e tratados injustamente como agressores. Fazemos o que é certo para o nosso país. Quero unir o Oriente Médio contra a barbárie do Irã e dos vizinhos e contra o Estado Islâmico." Benjamin Netanyahu voltou a elogiar a decisão de Donald Trump e disse que vários países estão dispostos a seguir o exemplo e mudar as embaixadas para Jerusalém. As representações americanas no Oriente Médio tiveram a segurança reforçada. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi à Jordânia para discutir a crise com o rei Abdullah II. Em visita à Áustria, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que o presidente Trump só está cumprindo a vontade do povo americano, já que o Congresso aprovou em 1995 uma lei que reconhecia Jerusalém como capital de Israel e que ele acredita que a situação dos lugares sagrados não vai mudar. Mas as críticas a Donald Trump continuam. O Kremlin declarou que a decisão rachou a comunidade internacional e avisou que a Rússia vai condenar a decisão na reunião de amanhã do Conselho de Segurança da ONU. A chefe de política externa da União Europeia reafirmou que Jerusalém precisa ser compartilhada entre israelenses e palestinos. A italiana Federica Mogherini prometeu se esforçar para que a cidade seja reconhecida também como a capital palestina. O governo de Roraima decretou estado de emergência por causa da imigração massiva de venezuelanos. Ainda está escuro e dezenas de venezuelanos aguardam em frente à superintendência da Polícia Federal em Boa Vista para pedir refúgio. De janeiro a outubro deste ano, mais de 14 mil já fizeram pedido, 6 vezes mais do que em 2016. Na estimativa do Estado, o número de venezuelanos vivendo aqui, regularizados ou não, é bem maior, cerca de 30 mil. O Carlos chegou há 1 ano e meio. Só agora conseguiu legalizar a situação de toda a família. O governo de Roraima diz que a imigração venezuelana é intensa, ilimitada e desordenada e que as equipes estaduais têm dificuldades para acolher esses imigrantes. Diante disso, o Estado decretou situação de emergência social pelos próximos 6 meses. É mais um pedido de ajuda para minimizar os impactos da crise migratória. O Estado já decretou emergência na saúde e pediu ao Ministério da Justiça reforço da Polícia Federal na fronteira. Há necessidade do governo federal enviar recursos para que nós possamos fazer a manutenção desses abrigos, como também a aquisição de alimentos, né? A Casa Civil da Presidência afirmou que tem dado apoio para proteger os imigrantes e que vai criar uma comissão para buscar estratégias para o Estado. O Ministério da Justiça declarou que a Força Nacional já está em Roraima atuando nos presídios e que não há previsão de envio de agentes para a fronteira. O governo intensificou a busca de votos na Câmara para aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano, talvez na última semana antes do recesso. Os líderes governistas disseram hoje que o cenário para a votação da reforma melhorou, mas querem mais tempo para articular, que o governo deixe a votação para a última semana antes do recesso do Congresso, que começa no próximo dia 23. O quadro melhorou um pouco, nós ainda não temos a garantia do número mínimo, mas eu acho que poderemos chegar, se não na semana que vem, entre os dias 18 e 20. Nós temos aí um período de 16 dias para trabalhar intensamente atrás dos votos. Nós não precisamos de muito voto, mas nós temos que entrar dentro do plenário com 315, 320 votos para poder aprovar a reforma. O presidente da Câmara voltou a se reunir com o presidente Michel Temer e também falou em trabalhar para votar a reforma até o último dia de trabalho. Nós temos que trabalhar com todas as datas possíveis. O que a gente não pode é deixar de trabalhar
sobre um tema que vai impactar positivamente a vida de todos os brasileiros. Essa nova estratégia foi articulada depois da reunião de ontem à noite com Temer no Palácio da Alvorada. Nas tabelas, nas contas, o governo ainda não chegou perto do mínimo de 308 votos. O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, passou o dia contando os votos favoráveis à reforma. Enquanto isso, o governo atuou em outra frente. O presidente Michel Temer se comprometeu a liberar 250 milhões de reais para a saúde em Minas Gerais. E desde ontem, o governo tem conseguido aprovar na Câmara projetos que atendem a várias bancadas, como o Fundo Rural, que agrada aos ruralistas, e outro que incentiva as exportações e pode liberar até 2 bilhões de reais para estados e municípios. O governo já fala até em devolver cargos para deputados que votaram a favor do prosseguimento das denúncias contra o presidente Temer. O ministro do Planejamento negou um troca-troca entre a aprovação desses projetos e o apoio à reforma e disse que ela é fundamental para o país continuar crescendo. O crescimento econômico que nós estamos tendo e as expectativas positivas que todos os economistas e agentes de mercado têm para o ano que vem e os próximos anos está intimamente atrelada com a agenda de reformas. No início da noite, líderes levaram os números atualizados para o presidente Temer, 270 votos, ainda longe do necessário. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vota a reforma na semana do dia 18 de dezembro, a última semana de trabalho do Congresso. Daqui a pouco você vai conhecer a cirurgia autorizada pelo Conselho Federal de Medicina para quem tem diabetes do tipo 2. E a seguir, a Lava Jato recupera para a Petrobras mais de 600 milhões de reais roubados por corruptos.